Fala galera, Renato Menezes aqui na área, estamos começando mais um DNA Talks aqui direto do JF Summit e o DNA Talks está sendo palco de grandes pensadores, né, que voltado para negócios, gestão, empreendedorismo, principalmente atitude para a gente transformar o nosso negócio e as vidas das pessoas que estão dentro desses negócios. O DNA Talks do DNA de crescimento, ou seja, como a gente faz que o empreendedor consiga crescer o seu negócio com lucratividade, sem depender dele para tudo, de maneira autogerenciável, e a gente mede todos esses impactos para a transformação dos negócios. E a gente tem cada dia expoentes, pessoas com mentes incríveis. Eu tenho o prazer de receber aqui agora uma das maiores especialistas em inteligência artificial, eu brinco que é a futurologia, que uma pessoa incrível, eu já admiro há bastante tempo, Marta Gabriel, muito bem-vinda. Obrigada, que prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, Marta, é o seguinte, os empresários, né, têm diversas dores no processo de crescimento das empresas, né, principalmente num mundo muito conectado, e eu brinco que depois da pandemia aconteceu a infodemia junto com ela, né, que é o tanto de informação, né, e o FOMO, que é a forma de você ficar com aquele medo de tudo que está acontecendo e não conseguir acompanhar. E junto desse contexto ainda vem agora a quarta revolução industrial, né, e a inteligência artificial para disruptar ainda mais esse cenário. E eu queria que você começasse explicando para o empresário que está vendo a gente o seguinte: como que você observa o impacto da inteligência artificial nos pequenos e médios negócios, que eu acho que é aquele cara que está sozinho, às vezes com uma equipe de 5, 10, 15, 20 pessoas no dia a dia, que está se preocupando com a operação, querendo ir para o estratégico, e aparece uma inteligência artificial na vida dele para complicar ou para salvar o negócio dele. Para salvar. É um divisor de águas. Da mesma forma que antes da internet, antes das tecnologias digitais, para você fazer uma pesquisa de mercado custava uma fortuna, só os grandes tinham acesso a isso. Agora, com a inteligência artificial, até recentemente, só os grandes tinham acesso a realmente desenvolver machine learning, fazer sistemas especializados específicos. Com a evolução que a gente teve no passado para o que a gente tem agora com o ChatGPT e as IAs generativas, você passa de programar a IA para você conversar com ela, e isso democratiza para todo mundo, inclusive os pequenos. Então o impacto tende a ser maior nos pequenos do que nos grandes, que já utilizavam de uma maneira ou de outra. Perfeito. Agora, para utilizar, você tem que também aumentar suas competências humanas para saber não só atualizar a ferramenta conforme ela vai mudando, entender o que está acontecendo, mas para fazer as perguntas corretas. Qualquer um que usou um pouquinho do ChatGPT, isso não é só para o ChatGPT, tá? Fazer a pergunta correta vale para o Google, vale para o Waze, vale para qualquer coisa que você faça. Mas especialmente para esse tipo de ferramenta, você tem que aprender a perguntar. E é uma habilidade que a gente não teve. Então, para os pequenos, e a gente tem, que nem você falou, a gente tem uma infodemia. O difícil é você achar a informação que é a melhor para você, mas ela está ali disponível. Sim. Então, uma outra habilidade que os pequenos podem desenvolver, que vai dar luz para todo o resto, é pensamento crítico, que é como é que eu analiso, onde eu acho a informação, será que eu acredito ou não nessa informação, como é que eu melhoro a qualidade dos dados que eu estou trazendo, e aí você consegue dar uma utilização muito mais eficiente para essas ferramentas. Maravilhoso, ou seja, você acha que daqui a um tempo, igual a gente usa o Google como uma ferramenta, acho que da nossa vida, né? Tudo que a gente quer saber vai no Google, enfim, nas ferramentas de busca, a inteligência artificial, provavelmente nós vamos, daqui a um tempo, de maneira geral, a consciência e o conhecimento subir, e a gente usar essas ferramentas de maneira natural. Que nem eletricidade. Você não fica pensando, meu Deus, eu apertei só um botão e isso ativou uma hidrelétrica, não sei aonde, passou pela parede. Quando a eletricidade começou, as pessoas ficavam falando isso, uau! A mesma coisa acontece agora, ninguém mais fala quase de Google, e a gente usa busca orgânica, busca paga, entende como que isso impacta em todas as plataformas, não só Google, mas a busca passou a fazer parte muito mais forte do nosso dia a dia, na palma da mão. A mesma coisa com a IA, e chega um grau que você não fica sem. A gente começa, eu vou dar um exemplo para você, o fato de a gente eu tenho Alexa na minha casa, tenho o Google Home, uso a Siri. Quando eu estou viajando, que eu estou em hotel, que eu não estou com a Alexa
Alexa ali para marcar um timer, um horário, perguntar, tem hora que eu falo e não tem a resposta, você acostuma com aquilo. Então, se você não você ganha produtividade, ganha inteligência, ganha eficiência, você não quer ficar sem. E eu acho que isso vai ser o processo que a gente tem. E eu acho que a gente vai amadurecer nas formas de utilizar, inclusive. Porque se você pegar, por exemplo, você está fazendo podcast, você é da área de comunicação, e você usa uma ferramenta criativa e para gerar conteúdos ou melhorar a sua área, você vai fazer isso muito melhor do que um profissional que é da área médica, ou que é da área industrial, ou que é um engenheiro. Então a gente vai começar a refinar, fazer um ajuste fino das nossas competências, das áreas em que a gente é especialista, para a gente ver aonde que a gente pode plugar essas inteligências para melhorar a nossa performance. E a gente não despluga depois, da mesma forma que eu não tenho como vir para cá sem ser de avião, e tá tudo certo. Quando não tinha avião, não dá para fazer uma palestra um dia num lugar, outro no outro. A gente não vai conseguir fazer algumas coisas sem a utilização dessas tecnologias. Posso falar outra coisa? Claro, fica à vontade. Que as pessoas às vezes não percebem, né? Mas as tecnologias que trazem a gente para um determinado patamar, quando elas não existem, elas destroem uma civilização. Isso aconteceu, as ruínas que tem aí é porque a gente não conseguiu dar conta daquelas tecnologias. Então, se a gente, por um acaso, não tivesse mais internet ou eletricidade, uma boa parte das pessoas do planeta iam ter dificuldades e provavelmente morrer. A gente sustém a vida, sustém negócios, sustém energia, calor em áreas que não tem, porque a gente tem tecnologia. Então, o retrocesso tecnológico, ele simplesmente pode colapsar várias partes da sociedade. Então, quando você acostuma com aquilo, você não consegue mais voltar atrás. Mas viver sem. Legal, eu acho que é um aprendizado muito importante, que é conseguir trazer essas habilidades e competências para a vida, entender que agora faz parte da vida e conseguir adaptar para o negócio, ou seja, o que eu consigo adaptar para o negócio para gerar mais facilidade, produtividade, seria esse o caminho. Isso, é como que eu brinco que é assim, não é só com a IA, com qualquer tecnologia digital, o digital aumentou a complexidade, tá bem mais difícil você saber o que fazer. Exato. O ser humano não consegue enxergar sistemas complexos, não consegue enxergar causalidade. Por exemplo, se eu pego dois fios conectados, só um fio conectado, isso é um sistema simples. Se eu puxo uma ponta, você sabe causalidade, aqui também vai ser puxado. Se eu tenho um emaranhado de fios conectados, que nem o pessoal põe atrás do palco, ficou complexo. Quando eu puxo um fio, você consegue me dizer qual o impacto que esse fio vai ter em todos os outros? A olho nu você não consegue. É o que está acontecendo hoje. Nós estamos todos conectados, com tecnologias entre nós, com várias plataformas. Uma coisinha que você mexe aqui, às vezes parece pequenininha, e ela impacta todo o resto. A única forma que a gente tem de tomar decisão e enxergar os impactos é usando a tecnologia para ajudar a gente a ver. E a IA, nesse sentido, ela é a melhor tecnologia para analisar padrões, analisar comportamentos, analisar como que as coisas estão sendo impactadas e trazer uma resposta rápida para a gente. Então, nesse sentido, quem utiliza consegue vencer a complexidade com muito mais facilidade. E quem não utiliza, não. E aí passa a ser que é uma habilidade muito requerida pelos empresários, empreendedores, que é a capacidade de analisar para a tomada de decisão. Exato. Né? E aí começa a fazer essa análise para tomar uma decisão mais refinada, provavelmente com mais assertividade e menos possibilidade de erro. Exatamente. Se você pegar o que a gente já faz, como é que você faz a análise hoje? Você tem os dados que você compra de vários institutos de pesquisa, você tem os dados que você busca no Google, as informações que você coleta, até você achar que você tem um grau suficiente de informação. Agora, com essas tecnologias que são as generativas, que já são pré-treinadas, com um volume gigantesco, mas num grau assim que é inimaginável para o cérebro humano, você consegue refinar tudo isso que você está falando, que a gente está falando aqui agora, e muito rápido. Quem já fez uma pergunta para o ChatGPT, uma pergunta complexa, viu que ele responde em segundos. Então imagina que você melhora a produtividade se você começar a conectar isso em todos os seus problemas para ter resultado. Muito, muito legal.
Marta, é o seguinte, dentro da cultura, enfim, a Viva, né, a empresa que eu associou, ela é uma empresa focada em eventos de formatura e a gente lida, né, com eventos em escala, 1.300 eventos ao ano e a gente tem um nível de evento já é uma eventualidade, então, com gestão de risco, com desafios naturais. Durante a pandemia, nós somos talvez os setores mais impactados. Fomos o primeiro a parar e fomos o último a voltar. E nesse processo eu estudei muito quais eram as habilidades e competências que eu, como líder, precisava ter para enfrentar todo aquele caos gerado pela incerteza que a pandemia trouxe. E, na verdade, assim, no final do dia, eu acredito que a gente não tem controle sobre nada e foi só uma forma. E falava-se muito em resiliência, que é a capacidade de você enfrentar os desafios. E eu fui procurando e descobri um conceito que para mim fez muito sentido, que era a antifragilidade, que era a capacidade de lidar com o caos. Naquele cenário que eu analisei a pandemia, eu falei assim, o que eu vou fazer com uma empresa que eu não consigo vender, fazer venda, porque ninguém quer comprar. Sim, lógico. Eu não posso executar nenhum evento, e principalmente gerir o emocional de 350 pessoas em casa, acho que foi um desafio para todos os empresários. E aí eu comecei a aprofundar nesse tema e falei assim, esse tema, na verdade, ele não faz sentido só para a pandemia. Eu acredito que a antifragilidade faz sentido para a vida, porque é o nível de evolução, e principalmente para essa revolução 4.0, que é um nível de mudanças em uma escala inimaginável. A antifragilidade, você acredita que realmente ela é esse remédio, entre aspas, para os próximos passos? A antifragilidade é um dos poucos conceitos que eu acho que merece uma palavra nova. Eu detesto neologismos, palavras novas, porque muitas palavras, elas significam algo que já existia e a gente não precisava dela. Antifrágil é sensacional. Taleb, que é o autor do livro Antifrágil, ele é genial em tudo que ele fala, um dos caras mais brilhantes que a gente tem na atualidade. E por que é um conceito que a gente busca? Você não consegue ser antifrágil se você não usar tecnologia. Antifrágil total, só pra gente fazer a diferença, pra quem estiver vendo a gente aqui. Boa. Resiliência é você voltar, aguentar o impacto e não se destruir, voltar para o estado, continuar para o estado que você estava. Então, uma pessoa resiliente, uma empresa resiliente, ela leva o tranco, mas ela volta para a condição anterior, ela aguenta fazer isso, ela dá um jeito de se contornar. Perfeito. Na engenharia, a mola é resiliente, Quanto mais é resiliente, mais ela aguenta o tranco e ela volta para a posição original. O antifrágil é mais do que isso. Não é você aguentar o tranco, é você crescer com o tranco. Para você crescer com o tranco, então um exemplo que eu dou disso, de antifrágil, gente, é a Hortência, jogadora de basquete maravilhosa. Eu lembro da Hortência jogando e a Hortência crescia quando ela apanhava. Pegava aquelas jogadoras assim, super agressivas. Aquelas gigantes que batiam nela, Ela começava a fazer uma cesta atrás da outra. Ficava mais brava, Ficava mais brava, mais produtiva. E tem gente que quando leva um tranco, desaparece, que não tem resiliência. O antifrágil não é só ela manter a performance dela. A Hortência crescia, o Oscar crescia. Então, na nossa vida, no nosso negócio, como é que aí que entra a tecnologia, como que eu consigo detectar as ameaças que eu vou sofrer com antecedência? Inteligência artificial faz predição. Ela ajuda a analisar todos os sinais para fazer predição. E depois, a partir da hora que eu sei o impacto que eu vou levar, como que eu analiso rapidamente para transformar aquilo que era um impacto negativo em algo que eu posso crescer com aquilo. Só com a tecnologia, a inteligência artificial consegue fazer. Então, as empresas que estão implementando a inteligência artificial para fazer predição e análise rápida de problemas para crescer, elas adquirem, estão cada vez mais próximas de adquirir a tão almejada característica de antifragilidade. É incrível, entendeu? Muito legal. É incrível. Se você pegar um exemplo que eu gosto de dar, se você pegar um boneco de madeira, ele é frágil. Quando ele cai, ele quebra. Ele pega uma parte, vai para lá, outra para cá. Se você pegar um boneco de borracha, ele é resiliente. Ele cai, ele impacta e volta à posição original. Se você pegar, que aí é um exemplo que a gente tem na mitologia, que o Taleb dá no livro, que é a Hidra, e vocês vão lembrar, se vocês viram a Odisseia, você tenta cortar uma cabeça dela, nasce duas. Isso é antifrágil. Você tenta cortar duas, nasce quatro. E o exemplo
exemplo que eu dou é você, não sei quem assistiu aí Stargate SG-1, tinha um alienígena lá que parecia um Lego, qualquer coisa que você tentava matar ele comia aquilo e crescia. Ele era o ser mais assim temido do planeta. É isso. Atire o que você quiser em mim que eu vou crescer. Isso é ser antifrágil. E aí, fazendo uma analogia, o que aconteceu aí, e fechando esse looping da história, foi o seguinte: na pandemia a gente parou, aí chegou num certo momento, 2 dias de pandemia, eu juntei meu time e falamos, gente, o que nós vamos fazer, né? Vamos fechar? O que nós vamos fazer? Falei, não vamos fechar, vamos aproveitar. Com 3 meses teve a nossa convenção, fizemos uma convenção online e eu achei esse conceito e comecei a conectar, eu falei que esse conceito, não sei, senti que ele era um conceito que fazia sentido. A gente começou a estudar o que a gente poderia fazer e assim, a gente estava no momento, melhor momento da empresa na época da pandemia, antes da pandemia. Eu tive um insight e falei o seguinte: o produtor de evento nunca está em casa, ele está sempre na rua fazendo evento, ele não para. Pela primeira vez esse cara está parado em casa. E aí eu, enfim, criei uma estratégia, eu fui para o digital, que eu não era tão digital, fui para o Instagram, tal, rede social, e comecei a comunicar e gerar conteúdo para esses caras e falei assim, vamos começar a tentar vender franquia online de eventos. E, pô, fizemos masterclass e tudo mais, começamos a compartilhar conteúdo relevante e a gente conseguiu sair de 18 franquias para 36 no final da pandemia. Então... Chegamos em todas as regiões do país e conseguimos, acho que, dobrar a nossa rede, acho que talvez com... Pois a gente começou a sentir, assim, talvez a gente esteja começando a entender e ser um pouco antifrágil. Mas é exatamente isso, cresceu com a dor, né? Cresceu com o impacto, ao invés de afundar ou manter, não, vou aguentar, não é aguentar, é você melhorar. Muito legal, e eu gostei muito, acho que explicando um pouquinho, né, para quem está vendo a gente, essa análise preditiva é fazer uma antecipação dos fatos através dos dados para conseguir tomar as melhores decisões. Exato. Né? Porque, e eu vejo que os empresários têm uma dificuldade não é grande, não é uma dificuldade grande, é porque você precisa, na verdade, aprender a analisar esses dados. E esse volume de dados para fazer uma análise, você acredita que são várias ferramentas, você acredita que a gente vai chegar em algum momento que existe uma simplificação da análise? Porque hoje eu estou vendo esse tanto de ferramenta e tem que juntar várias delas. Você acha que de alguma forma a gente vai conseguir simplificar esse volume de dados? Com certeza, a gente está integrando as ferramentas e o processo, o ano passado a gente falava muito de metaverso. Sim. E a gente falava muito de blockchain e a gente vai continuar falando, é que a IA agora, o mundo é polarizado, né? As pessoas só falam daquilo. Agora só fala disso, caiu. Mas o resto continua aí funcionando. O que a gente está construindo? A pandemia, ela fez a infraestrutura digital para muita coisa que não tinha antes. Todo mundo se conectou. Com isso, o blockchain esparramou. Para a gente conseguir fazer isso que você está falando, de integrar dados, por exemplo, se você vai e faz um exame num laboratório, aquele exame está naquele laboratório. Se você fizer no outro, o médico tem que acessar esse outro. Se você fizer no outro, o médico tem que acessar aquele outro. Não tem uma inteligência que conecte todos eles. Essa inteligência que conecta e essa infraestrutura, ela precisa de blockchain para fluir dados de uma plataforma para outra, com o mesmo tipo de linguagem, token, transação, inclusive com o mundo físico. E aí a inteligência artificial ajuda a analisar para ver os padrões e os insights. E você não vai precisar ir de uma plataforma para outra. Tanto que uma das predições que tem em relação a uma das tendências com relação à evolução da IA generativa, tipo o ChatGPT, o consumidor vai começar a fazer pergunta para o ChatGPT, para decoração, como é que decora não só o ChatGPT, mas a integração com o restante. A hora que ele gostou daquilo, ele vai falar, compre. Então não é você mais que vai comprar, ele vai falar assim, escolha, por exemplo, essa sala aqui, os microfones, qual a relação custo-benefício que eu quero? É essa. Ele vai falar, compre. Aí a própria ferramenta vai fazer busca nas plataformas e fazer a compra, seja na Amazon, seja no Mercado Livre, seja na plataforma que for. Então você muda completamente como você utiliza e centralizado em você. Você não quer saber qual é a ferramenta que está por detrás. A gente está caminhando para isso. O próprio ChatGPT já fez isso em algum grau, porque ele unificou um monte de base de dados que você pergunta para ele, fala para ele fazer uma análise comparativa de 2 livros de 2 autores que falam do mesmo assunto, mas são antagonistas com relação à forma de pensar. O que você está fazendo? Você juntou um monte
bastante numa plataforma só. E a gente está falando do primeiro passo. Então, a tendência é ficar cada vez mais fácil de utilizar. Mais simples de utilizar. Legal. E essa velocidade da transformação, né? Revolução 1.0, carvão, lá atrás, 2.0, petróleo, energia, 3.0, que é a revolução da internet, né? Da informação, 1970, começando 90, virando 2000, transformação, 2010, 20, já começa ali a quarta revolução industrial, né? Essa quarta revolução industrial, eu ouvi falar, e é isso que eu queria ver a sua visão, é o seguinte, falam que os saltos demoraram 100 anos, né, e está diminuindo. E agora estão dizendo que nós vamos ter a cada 3, 4 anos o mesmo grau de modificações das outras evoluções. É isso mesmo? É mais até, porque inclusive a inteligência artificial ela acelerou ainda mais isso. A gente está tendo maior, assim, é game changer, é maior revolução cognitiva da história da humanidade. Tem um cara no século passado chamado, Buckminster Fuller, genial. Ele foi o primeiro cara a perceber que o conhecimento no mundo estava acelerando, estava dobrando. E aí ele fez uma conta, a partir do ano 1 da era cristã, quanto tempo que demorou para o conhecimento do mundo dobrar? 1.500 anos. Para dobrar a segunda vez, 250 anos. No início do século passado, dobrava a cada 100 anos. Segunda Guerra Mundial, a cada 25. Até recentemente, todo ano e agora todo dia. Não tem esse ritmo que é a curva exponencial, né? Na realidade, você está diminuindo o espaço e aumentando a velocidade. Esse ritmo não vai parar. Então, nesse ritmo, não adianta você focar em conteúdo. Você tem que acompanhar a tecnologia que te ajuda a vencer essa grande transformação de conteúdo. A obsolescência do conteúdo hoje é gigantesca. O que importa não é mais o que você sabe, é como você conecta as coisas que vão surgir amanhã rapidamente para tirar a solução. Então, são habilidades diferentes. E a quarta revolução industrial, hoje, na realidade, ela começa em 2010, que é o que a gente fala, nessas tecnologias todas se integrando, forma a base da revolução cognitiva, que é a que a gente está tendo agora por causa da inteligência artificial. E aí você tem o nosso cérebro podendo se tornar mais inteligente, né, com um boom de um bust aí, ou a gente ficar só com o ritmo do nosso cérebro e deixa os outros ficarem mais inteligentes. Marta, é o seguinte, a lógica do DNA de crescimento, ela é um livro da Carol Dweck chamado Mindset, né, que é um livro, acho que incrível, é uma pesquisadora que entendeu que existem dois tipos de mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A base da nossa cultura e o que a gente acredita é que é a mentalidade de crescimento, que é a única forma da gente sobreviver. Ontem eu fiz uma palestra aqui, né, e eu trouxe um pouco de que, na verdade, essa foi o centro da evolução da nossa cultura e da nossa mentalidade como empresário. Até disponibilizei para o público um teste para entender qual que é o seu nível de consciência de mentalidade fixa de crescimento, e eu falei o seguinte: quem não entender que está em mentalidade fixa nos próximos 2, 3 anos, se você não mudar a mentalidade de crescimento, se você é empresário, seu negócio vai estar morto. Isso, você não consegue acompanhar. Porque esse nível, a partir de agora, já não é, né? Quem não está já está morrendo, né? Isso. Mas, ou seja, acompanhar isso é muito mais uma mentalidade de forma de entender essas mudanças e como navegar nelas de forma a ser antifrágil. É isso mesmo? É isso mesmo. Você tem que estar preparado o tempo todo. Eu brinco que a gente tem que ser que nem o Waze. Tem que estar preparado para mudar de rota o tempo todo. Você tem que ter uma noção de para onde que o mundo está indo, tendência, e aí deu qualquer coisa errada aqui, faz parte do processo, muda de rota. Se você não for adaptável, se você não tiver mentalidade flexível, de aprendizagem, você fica ali tentando atravessar a parede. Bater não vai dar na certo. Cabeça na parede. Isso, e não dá certo. É isso mesmo, é o caminho. Por isso que esse livro dela faz um sucesso enorme, porque é o caminho para você conseguir se adaptar rapidamente. Bom, e pra gente finalizar, acho que uma coisa acho que é essencial, né? A gente teve aqui no DNA Talks falando de felicidade, de propósito, falando de gestão de negócio, mas no final do dia, nós estamos falando sempre sobre pessoas e as qualidades e comportamentos e atitudes que levam até algum lugar, né? E mesmo quando a gente traz um assunto tão revolucionário como a tecnologia em transformação de maneira escalável, no final do dia a gente tem alguém. Pessoas. Uma pessoa que está gerenciando de alguma forma esse problema. Você acredita que as pessoas, nós, né, esse nível de evolução, você acha que
que em quanto tempo, assim, é lógico que é uma previsão, é uma futurologia, mas em quanto tempo nós como sociedade vamos conseguir nos adaptar a esse nível de mudança? Se a gente não se adaptar, olha o que a gente já melhorou. Pra você ter ideia, em 1995, quando eu tive meu primeiro tijolo de celular, você tinha que aprender, algumas pessoas compraram, você tinha que aprender a ligar e dar um send. A gente não sabia fazer, a gente não aprendia sozinho as próximas funcionalidades das coisas. Hoje, você compra um celular novo ou qualquer coisa, você já sabe que você sozinho vai ter que aprender a fazer tudo que o celular tem, não vai perguntar nada para ninguém. A gente já melhorou muito, a gente já acostumou que a mudança está acontecendo. O que eu acho é que na parte de negócios, eu acho não, porque tem estatística disso, a mudança que a gente incorpora na vida da gente, os negócios, por serem muito mais estruturados, dependendo de mais gente, eles acabam não acompanhando o mesmo ritmo. Então, o desafio dos gestores é como que eu pego o ritmo de mudança que eu já tenho no meu dia a dia, na minha vida, e consigo colocar essa mesma velocidade na organização. Mas a gente já está fazendo isso de uma maneira muito mais eficiente. Tem um cara brilhante que foi guru no século passado, foi CEO da GE, que é o Jack Welch, e ele falava o seguinte, até para a gente encerrar justamente com essa reflexão, ele falava no século XX isso, que se o ritmo de mudança fora da organização for maior do que o ritmo de mudança dentro, o fim está próximo. Então isso, ele era sensacional. Isso no século XX, gente, que assim, quando você percebia que o ritmo estava forte fora, você tinha ainda 10 anos para melhorar o ritmo dentro. Mas tem 10 dias? Agora acabou, exatamente. Não acompanhou o ritmo, você está ferrado. Cada vez menos tempo. Tem que acompanhar o ritmo. Bom demais. Bom, eu acho que fica a lição. Muito obrigado pela sua visão. Assim, acho que analisar o futuro, né? Eu brinquei numa convenção nossa que a análise comparando com o planejamento estratégico, a futurologia é quase que uma tentativa, mas acho que o ser humano tem que evoluir nessa capacidade de análise para conseguir errar menos e se adaptar durante a jornada. Né, até é legal a gente falar isso, eu sei que a gente está indo para o final, mas é assim, eu sou futurista pelo IFTF, Institute for the Future, que é um dos mais antigos institutos de futurismo do mundo, tanto que eles brincam que eles sobreviveram aos estudos deles, né? E aí, o futurismo, ele é baseado em dados, em sinais do presente para traçar cenários de probabilidades para o futuro. Então, toda vez que você vê um estudo sério de futurismo, ele tem, inclusive, quais são as probabilidades daquele cenário acontecer, possível, provável, plausível, desejável, preferível. Então, você precisa disso agora, porque a mudança é muito rápida. 10 anos, que é o período que o futurismo estuda, ele traz mudanças muito fortes. Antigamente, em 10 anos não acontecia nada, por isso que ninguém ligava para futurismo. Agora, essas análises, elas te ajudam muito a combater o capeta do pensamento de curto prazo. Tomar decisão é um capeta. Adorei. O curto-prazismo, ele te quebra, porque tomar decisão de longo prazo com cabeça de curto prazo é tomar decisão errada. Muito, muito legal. Bom, gente, estamos terminando aqui. Marta, quero te agradecer muito aqui a presença. Obrigada, aqui no nosso queridão, podcast. Prazer enorme. Parabéns pelo podcast, pelo evento. Estamos encerrando nosso DNA Talks aqui dentro do JF Summit, um evento de transformação que a gente conversou sobre variados assuntos: gestão, inovação, tecnologia, liderança, cultura, pessoas no centro da mudança, para transformar não só a nossa cidade de fora, para transformar a região da Zona da Mata e transformar, né, porque não o Brasil, através de conteúdo relevante. E nada melhor do que a gente encerrar, né, com Marta Gabriel fazendo essa análise aqui do futuro e como que se impacta no nosso negócio. E o mais interessante disso é que a gente encerra trazendo que, na verdade, a solução para a gente conseguir navegar nesses mares que estão chegando é DNA de crescimento, efetivamente, é aprender a lidar com esse nível de mudanças e tentar fazer isso, por que não, de maneira leve, tentar fazer isso mesmo, aprender a navegar isso com felicidade, trazendo a felicidade para a presença e conseguir impactar muita gente através das empresas. Marta, mais uma vez, obrigado, foi um prazer. E vamos encerrar aqui o DNA Talks 2023 dentro do JF Summit. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, galera, e até a próxima. Valeu!